Bom dia, amados. Um dia abençoado, um domingo abençoado por Deus, 26º dia. E neste domingo nós temos uma mensagem especial, uma reflexão maravilhosa para nossas vidas, que está embasada na vida de Davi, lá no livro de 1 Samuel. E, na verdade, essa mensagem vem falar conosco como nós estamos influenciando vidas, como nós estamos fazendo a diferença nas vidas que nos observam, que nos cercam, de que nós caminhamos numa intimidade com Deus, mas não só para nós mesmos, e isso tem sido muito forte durante todos esses dias, esses 26 dias de jejum e oração, de propósito com Deus. Então nós vemos que, como inicia, Deus decide então que Saul não seria mais rei e manda Samuel, o profeta Samuel, ungir a Davi. E Samuel então vai, mas todo o contexto histórico está ali em 1º, 2º Samuel, enfim. Sucedeu que quando Samuel entra na casa, chega à casa de Jessé, pai de Davi, a primeira pessoa, o primeiro filho que ele vê é Eliabe. E Samuel disse para com ele mesmo, ele pensou para com ele mesmo, certamente este é o ungido que o Senhor escolheu para ser o novo rei. Porém, Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então vê que o povo já tinha escolhido um rei Saul, de acordo com a aparência, com a altura, e não é nada disso que Deus olha. Deus olha para mim e para você, para o meu e seu coração. E isso é maravilhoso, porque é onde mora o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, morada de Deus e Pai. Então Jessé chamou o outro, né, Abinadab, o outro filho, e fez passar diante de Samuel. Jessé, o pai, chama seu filho Abinadab. E Samuel disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar ao terceiro, que se chama Samá, porém também Samuel disse: nem este escolheu o Senhor. Então nós vemos que assim, esse pai, Jessé, passa diante de Samuel todos os 7 filhos. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E lá em 1 Samuel 16:6, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço. O mais moço está apacentando as ovelhas. Aí disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós nos assentaremos à mesa. Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Nós nos assentaremos à mesa e ele tem que estar presente. Então, nós vemos aqui o primeiro encontro do propósito de Deus com Davi. E Davi, então, é chamado e chega à presença de Samuel, falando com as minhas palavras. Samuel olha, um garoto mais franzido, cabelo ruivo, mas de um coração que depois a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Era este o escolhido de Deus. E Samuel unge a Davi na presença do pai e dos seus irmãos. Quando Davi escreve o Salmo 23 e diz: unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, é baseado neste momento, porque meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, unge minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos. É porque todos os outros tinham as características externas, né, todos os atributos, humanamente falando, externos, humanos, para ser um rei. Mas, na verdade, Deus queria para o seu povo um homem segundo o seu coração. E Davi é ungido rei, enfim, eles fazem a ceia juntos. Então, o primeiro encontro com Deus, a primeira influência que Davi exerce é dentro da sua casa. A primeira
experiência com Deus, porque aqui Davi já tinha matado o leão e o urso. Os seus irmãos, os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab, Samá, já eram valentes de guerra. E Davi estava lá, matando o leão e o urso, e eles nem sabiam, enfrentando o leão e o urso. Que esses soldados de guerra, os irmãos dele, nem tinham enfrentado isso. No entanto, ele continua ali na sua humildade de coração, na sua humildade de espírito e escolhido por Deus. Passa-se um tempo, o exército todo de Saul se organiza, vem o exército dos filisteus, e a Bíblia diz que por 40 dias o exército de Saul é afrontado por Golias e ninguém tem coragem para enfrentar. E vemos que a Bíblia fala de que Golias diz: por que vocês estão preparando esse exército? Que seria o exército de Saul, né, do povo de Deus. Só um homem basta. Não precisam estar se enfileirando para a guerra. Aí Davi é enviado pelo pai, porque passa todo esse tempo para levar então um lanche lá, enfim, para os seus irmãos. E Davi enfrenta Golias. Então, nós vemos aqui uma segunda situação em que Davi faz a diferença. Ele sai da sua família, ele sai lá do seu, né, do seu ponto de referência, da sua zona de conforto, de certa forma, da casa do pai, e se depara com as tropas de filisteus e as tropas de Saul. E Golias gritando para as tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolhe um homem para lutar comigo. Isso está em 1 Samuel 17. E Davi disse ao filisteu. Davi então conversa, entende tudo que está acontecendo, recebe várias promessas do que ele ganharia se ele, na verdade, batalhasse, enfrentasse Golias e vencesse. Aí tem a promessa que ele não paga mais impostos, sua família não paga mais impostos para o rei, que moraria no palácio, que casaria com a filha do rei. Mas enfim, Davi vai e enfrenta o filisteu e ele diz: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Porque, na verdade, o que Davi estava dizendo para ele? Você estava desafiando o povo de Deus, mas diretamente você estava desafiando a Deus. Você estava se achando superior a Deus, a sua força superior à força de Deus. E Davi vai e enfrenta Golias. E vemos que Davi diz isso e pega a sua funda, lá suas pedras, e acerta então Golias. E Golias é derrotado, e todo o exército filisteu e o povo de Deus e seu exército então é honrado e é vencedor. Então nós vemos que Davi, na sua humildade, ele vai e faz com que o povo de Deus é honrado, porque ele diz que ele ia contra toda essa batalha com o Senhor dos Exércitos. Seja qual for a batalha que eu e você estejamos passando, nós temos que ir contra essa batalha com o Senhor dos Exércitos, com o Deus dos céus e da terra, o nosso Deus, aquele que, na verdade, luta por nós. Foi o que Davi fez. Davi foi com tamanha fé, com tamanha certeza. Ele não disse primeiro: eu quero ter certeza, o rei assina uma carta, aí eu vou derrotar Golias. Não, ele se posicionou, ele se determinou com Deus dos céus e disse: eu vou vencer, porque Deus é comigo. Então nós temos que nos posicionar. Não importa o que vem contra nossas vidas, não importa o que eu e você tenhamos para lutar no dia de hoje, não importa que tenhamos que lutar pela semana, nós temos que nos posicionar em uma decisão de atitude baseada em quem? Em que Deus está conosco. Nós temos um outro exemplo, vê que nesses exemplos Davi vai cada vez mais influenciando vidas. Ele influenciou exércitos. Vê que ele derrota Golias e ele influencia um exército dos filisteus, o rei dos filisteus, e influencia todo o povo de Deus, o exército de Saul, o exército de Deus que estava do lado de cada do outro monte. Então vê assim que
quem eu e você estamos influenciando? Às vezes a gente acha que a nossa determinação, a nossa fé, a nossa ousadia, espírito intrépido não faz diferença, mas a nossa intrepidez, a nossa ousadia, firmados em Deus, ela faz sim, ela começa a contaminar, invadir corações de pessoas e vai influenciando vidas, e vidas começam a ser influenciadas pela nossa fé. Nós temos depois, no dia de hoje, para esse dia, que Davi, mesmo tendo feito tudo isso, começa a se inflamar os ciúmes de Saul, desse rei escolhido pelo povo. Saul já era ungido e ele começa a ser perseguido por Saul. E Davi, então, procura se refugiar onde? Na caverna de Adulão. Então, nós vemos que o Senhor Deus sempre, sempre será nosso refúgio, nossa esperança, mesmo quando nós encontramos tentando nos proteger, nos escondendo, criando cavernas, criando espaços onde nós ficamos ali protegidos, escondidos. A pessoa ansiosa ou a pessoa depressiva procura criar essas situações. E que Davi, ele se encontrava dessa forma, e de certa forma ele também não entendia que por que ele tinha que passar por aquilo se ele era um escolhido de Deus. Às vezes eu e você nos perguntamos por que temos que passar por isso se somos escolhidos de Deus. Mas se assim nós nos encontramos, façamos como Davi, não venhamos a nos desesperar, não desistir, porque o Senhor é quem nos abençoa, e que venhamos a saber transformar nossas situações, essas cavernas, esses lugares de refúgio onde nós nos colocamos, também em lugares de recomeços, em lugares de esperança, sabendo que Deus é o nosso refúgio e ali Ele está. E nós vemos que Davi, então, na caverna de Adulão, nessa caverna em que ele busca refúgio, ele escreve o Salmo 142. E ali nesta caverna também acontece assim o mais improvável, que eu e você de repente paramos para olhar e me impactou grandemente. Quando eu vi a primeira vez essa passagem, que está em 1 Samuel 22, nós vemos que pessoas são levantadas por Deus para Ele mesmo, porque Deus tem objetivos específicos e especiais, nada em vão, são propósitos de Deus. E nós vemos que, então, neste capítulo, Davi estava fugindo de Saul, cansado, e se refugiou nessa caverna de nome de Adulão. E lá Deus escolheu para estar com ele o exército mais improvável, que se Saul visse, estaria rindo. Imagina, os filisteus estariam rindo de Davi. E a Bíblia diz que se juntou a Davi todo homem que se achava como? Em aperto, desesperado, endividado, de espírito desgostoso, de uma forma assim que talvez você se encaixa ou eu em alguma dessas situações, sem esperança, desesperançados. Davi, com certeza, deve ter se perguntado: que exército que é esse que está em minhas mãos? Mas da mesma forma que ele não era a escolha mais provável para vencer aqueles homens, para vencer Golias, da mesma maneira Deus o havia escolhido para ser rei sobre Israel. Deus, ele era improvável para ser rei como Israel. Ele não era o provável perante a sua família. Ele era o improvável também. E Deus também havia escolhido aqueles 400 homens para guerrear ao seu lado. Olha como Deus age. Deus é conhecido por escolher os impossíveis, os improváveis. Enquanto Jesus estava aqui, foi esses que ele escolheu para estarem com ele. Foram os excluídos, os desprezados, que ele amparou, que ele amou. Nós temos o Salmo 147, 2, 3, que diz assim: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, para os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Foi isso que Deus fez com esses 400 homens. É isso que Davi escreve. Então, faria sentido para Deus se ele tinha escolhido e levantado pessoas que se sobressaíssem. Mas é espantoso ver Deus chamando pessoas para sentar com ele à mesa. O doente, o pobre, o depressivo, o oprimido, o cansado, o desesperado. Jesus fez a mesma coisa. E sobre aqueles 400 homens com Davi? A Bíblia diz que mais tarde, são 400 valentes
que Davi descreve como eram guerreiros, corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar. Com escudo, com lança, tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Está em 1 Crônicas 12:8. Porque é isso que Deus quer transformar a nós. É isso que Deus quer falar para nós. E ele escreve o Salmo 142, que diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, meu culto uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconhece, nem quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Quando este salmo foi escrito, Davi ainda não reinava, ele estava sendo perseguido por Saul e se encontrava escondido nessa caverna, desamparado, pois não havia nenhum lugar de refúgio que fosse seguro, nem mesmo a caverna de Adulão onde ele se encontrava. Tal era o grande número de espiões que estavam a serviço de Saul. No entanto, Davi sabia que o seu clamor seria atendido, porque ele fizera esse clamor a Deus. Fizera seu clamor a Deus o seu refúgio. Ele não pusera sua confiança para ser livrado na força do homem, senão no poder de Deus. É isso que eu e você tomamos como exemplo, influenciando nossa vida, nossa família e pessoas. Podemos cometer dois grandes erros na aflição. O primeiro está na acomodação ao mal, em nossa descrença, pensando que Deus não está interessado, Deus não quer nos fortalecer, Deus, nosso coração, em alegrar nossa alma. Então nós clamamos por socorro, como fez Davi. Não oramos, não confiamos, não cremos. Nós temos que crer, confiar como Davi. Davi fez de Deus o seu refúgio, fez dessa situação o seu refúgio. O segundo grande erro é de subestimar a dor. Tocarmos a vida com o coração atribulado, julgando que somos mais fortes, que somos poderosos, que somos mais fortes que o problema. Davi não tinha vergonha, ele não teve vergonha de assumir e reconhecer que as situações em que o nosso inimigo, seja ele qual for, venha na forma em que for, que seja mais forte que nós. Assim também, eu e você não temos outra alternativa, outro meio, a não ser recorrer ao auxílio do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Lembramos sempre que quando somos fracos, então somos fortes. A graça do Senhor se revela poderosa em nossa fraqueza. Foi o que aconteceu com Davi, é o que acontece conosco. O poder não é nosso, nem das forças que nos assolam, mas é exclusiva de Jesus Cristo. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos nós. É seu prazer nos ajudar quando nós clamamos por socorro. Então, nós precisamos somente clamar por socorro. Então, assim, a nossa primeira ocupação é de recorrer a Deus, fazer com que sejam conhecidas a Deus as nossas dúvidas, os nossos temores. Quando entramos na caverna da aflição, colocar toda a nossa angústia na presença de Deus, invocarmos no dia da angústia, é o que diz o Salmos 50:15, invocar-te-ei no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Importante destacar, importante falar sobre isso. Quando Davi fez essa oração, ele se encontrava num grande refúgio que era a caverna de Adulão. Ele estava em companhia de seus familiares, sim, de 400 homens que haviam feito dele o seu chefe, o seu líder. Mas Davi sabia que não há segurança confiável neste mundo, em lugar for, seja onde for. E assim ele se dispôs a buscar o único e verdadeiro refúgio, o Senhor nosso Deus. Que eu e você venhamos buscar o único e verdadeiro refúgio. É Ele quem nos dá. É Ele quem nos dá o escape. E é preciso reconhecer como Davi, que somente o Senhor, e no Senhor a esperança, somente em Deus, somente nele. As atribulações ou tribulações, elas aprisionam nossa alma, colocam num cárcere, e ali perdemos a alegria da salvação, porque nossa alma é como um pássaro, que só canta em liberdade. Os grilhões da maldade, da perseguição, do inimigo que busca aprisionar nossa alma, não poderão resistir ao poder de Jesus, que quebra todas as cadeias que nos prendem e nos dá
perfeita liberdade. É isso que nós precisamos viver, é isso que nós precisamos buscar. O Senhor tem, na verdade, grande alegria em fazer com que eu e você sejamos livres, em que eu e você sejamos refúgios, buscamos refúgios em Deus. Bom, então quanto a mim e a você, nós precisamos aprender a não ter medo de ser essa escolha improvável e tentarmos parar de que sejamos merecedores de um amor, de um poder de Deus, porque nós somos merecedores, porque nos foi dado pela graça e de graça. A graça de Deus nos cerca, a graça de Deus nos acompanha. Então, neste dia de hoje, Ele quer que nós influenciamos vidas, influenciamos o reino de Deus na terra. Pai, em nome de Jesus, que toda essa mensagem, toda essa explicação hoje, todas essas passagens bíblicas, venha, Pai, fazer a diferença nas nossas vidas e que nós sejamos impactados por esse testemunho deste homem que não olhou para circunstância nenhuma, mas olhou somente para Ti. Em Ti ele buscou refúgio, mas em Ti ele buscou a liberdade, em Ti ele buscou o poder, em Ti ele buscou o livramento. Pai, em nome de Jesus, que isso venha sobre nossas vidas e sobre as tribulações que nos cercam, Pai, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. E em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Se conosco, Pai. Se o nosso refúgio. Pai, se nós nos encontramos em alguma situação que nos cerca, que nos impede de nos movimentarmos, nos impede de termos novos sonhos, os teus sonhos, atitudes, decisões, Pai, nos fortalece. Seja a nossa força, Pai, nessa fraqueza, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe grandemente. Um domingo abençoado para ti e para a tua família, em nome de Jesus. Amém.